Bom, então o nosso trabalho é sobre o lactário. E a gente percebeu nas pesquisas que, historicamente, os serviços de saúde eles já demonstraram maior cuidado com as preparações alimentícias que são destinadas às crianças, recém-nascidos e lactentes, especialmente se eles forem prematuros. E isso acontece pelo fato de eles ainda não possuírem toda a complexidade de um sistema imunológico maduro, fazendo com que eles fiquem mais expostos aos riscos da presença de micro-organismos patogênicos. Então, com o passar dos anos, foi aumentando o número de serviços dietéticos especializados e aparelhados para o preparo da alimentação infantil, no país. E os principais profissionais envolvidos antigamente eram os chamados enfermeiros dietistas. Depois, só com a regularização da profissão de nutricionista, que esse passou então a ser a profissional responsável pelo lactário. Tá? Então, vocês podem ver aqui na figura, eu vou ler aqui para vocês a descrição, né, uma descrição do que é o lactário. É a unidade hospitalar ligada ao serviço de nutrição destinada ao preparo, higienização e distribuição do leite materno e fórmulas infantis modificadas em pó, prescritos pela equipe médica ou pela nutricionista, para atender as necessidades do recém-nascido e dos lactentes nas unidades de internação, sob as mais rigorosas técnicas de asepsia, de maneira a oferecer à criança uma alimentação adequada, com o menor risco de contaminação. Então, eu coloquei ali uma figura que demonstra a cadeia produtiva de fórmulas e alimentos infantis. Então, é um ciclo, né? Por exemplo, começando ele pela distribuição, depois tem o retorno para higienização, esterilização, aí preparo, o invase das mamadeiras, a esterilização terminal, o resfriamento, o armazenamento, novamente a distribuição e assim segue o ciclo. E o profissional nutricionista vai ser a nutricionista vai ser a responsável técnica, possuindo então diversas atribuições, né? Então ela vai ser responsável por selecionar, adquirir, armazenar os insumos necessários para o preparo das fórmulas, vai ter que controlar o estoque, vai ter que validar e implantar procedimentos que assegurem a manutenção ali microbiológica dos padrões, organizar e operacionalizar as áreas e atividades de preparação, vai ter que elaborar receituários, relatórios, avaliar a prescrição dietética da fórmula para ver se é compatível, né, a questão físico-química dos componentes, vai ter que realizar treinamentos e reciclagens periódicas com as lactaristas, determinar e acompanhar a coleta de amostras mensais, enfim, então são diversas atribuições. E a pessoa responsável pela operacionalização dessas atividades vai ser o lactarista. E aí vai estar envolvido com recebimento, armazenamento, produção, invase e distribuição das fórmulas lácteas, além da higienização das mamadeiras e utensílios que a gente vai falar mais para frente. Então, quando a gente fala sobre a estrutura física, é importante que ela seja adequada para garantir um alimento microbiologicamente e nutricionalmente seguro, promovendo então a saúde e a recuperação do lactente. Sendo assim, existem algumas legislações que falam sobre isso, e são elas a RDC número 50 de 2002, que traz algumas especificações de metragem e espaços necessários para serem construídos em estabelecimentos assistenciais de saúde, como no nosso caso é o lactário. A RDC 307, que traz algumas alterações na RDC 50, e a RDC 63, que ela dispõe sobre a terapia de nutrição interal e permite o compartilhamento de sala de preparação de dietas interais com as de formulação infantil. Nessa imagem, a gente tem um compilado do dimensionamento segundo a RDC 50, 307 e 63. Então, a gente consegue ver nessa primeira coluna as unidades e os ambientes, depois a quantificação mínima obrigatória e a dimensão mínima obrigatória. Então, por exemplo, no lactário, a gente tem a área de esterilização de mamadeiras, que inclusive foi uma mudança proposta pela 307, né, que é ela que altera a RDC 50, que foi a primeira lançada. E aqui a gente pode ver que é necessário ter uma área de esterilização de mamadeiras de pelo menos 4 metros quadrados. É trazido ainda como obrigatório pelas legislações
ter ambientes de apoio, como, por exemplo, depósito de material de limpeza, vestiário, sendo que esses são obrigatórios, né? E esses ambientes de apoio, eles podem ou não estar dentro da área de unidade, desde que tenham um fácil acesso, e também eles podem ser compartilhados entre 2 ou mais unidades. Tudo vai depender da realidade do local onde ele está inserido. Porque é importante a gente pensar que, apesar de alguns itens serem obrigatórios dentro do lactário, a planta nunca vai ser igual dessas unidades, porque para planejar a estrutura física adequada é necessário fazer um levantamento do grupo de indivíduos que vão ser atendidos, vamos fazer uma previsão dos equipamentos, análise de layout, da localização, dos recursos materiais, humanos, financeiros que estão disponíveis, o sistema de distribuição e também os fluxos produtivos. Os fluxos produtivos são importantes pois organizam o espaço de maneira que ele seja mais eficiente e seguro, evitando a contaminação entre as áreas sujas e as áreas limpas, já que ele determina, por exemplo, a entrada e saída de trabalhadores e também do alimento. Então, em um ambiente onde tiver a manipulação de alimentos e fórmulas infantis, obrigatoriamente ela tem que ser feita em ambiente distinto ao de limpeza e higienização de insumos e também do preparo de alimentos in natura. Então, é preciso apresentar fluxos de atividades específicos para se prevenir a contaminação cruzada. Esses fluxos de atividade devem permitir também a passagem de utensílios, recipientes ou materiais entre esses ambientes através de guichês ou passagens similares entre as salas de preparo e a dispensação. Então, como já foi dito, a planta de cada lactário vai depender muito da realidade do local onde ele é construído. Porém, aqui a gente tem um modelo de um fluxo de um lactário, e é interessante a gente perceber que existem áreas determinadas para cada atividade em específico, assim como barreiras físicas para impedir essa contaminação cruzada e também uma circulação interna já estabelecida para garantir também essa segurança do alimento e também dos trabalhadores. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os atributos que são considerados fundamentais para o adequado funcionamento de um lactário, segundo um artigo de Linhares. Nesse artigo, o autor pontuou 4 atributos, que são as instalações físicas, ou seja, como que é a estrutura, quais são as medidas utilizadas, quais foram os materiais utilizados, os equipamentos, ou seja, as cubas, os carros em aço inoxidável que são responsáveis pelo transporte das mamadeiras, as autoclaves que são responsáveis pela esterilização terminal, a coifa e etc. E também os recursos humanos, que a gente pode citar o próprio treinamento de capacitação para os lactários. E também os procedimentos técnico-operacionais. Muitos desses procedimentos que acontecem nos lactários, como por exemplo a própria higienização das mamadeiras, que vai ser abordado mais para frente na nossa apresentação, faz a utilização de água e, portanto, é de extrema importância que os lactários adotem medidas de saneamento de água adequadas, de modo que ofereça uma alimentação sem risco mínimo de contaminação para as crianças e para os neonatos. Sendo que para ela ser classificada como tal, ou seja, de boa qualidade, como já vimos em aula, é preciso seguir os parâmetros estabelecidos pela Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, no anexo 20, que, conforme podemos ver aqui no slide, dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância sanitária da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade. Assim, cada lactário deve possuir e seguir os procedimentos operacionais padronizados e específicos para a potabilidade da água, como, por exemplo, o de coleta e conservação de amostras de água para análise e o de higienização do reservatório de água. Sendo que o monitoramento da qualidade da água, de acordo com o Manual de Orientação para a Coleta de Água e Amostras Ambientais desenvolvido pela LACEN de Santa Catarina, é de responsabilidade dos fornecedores de água e da vigilância da qualidade da água, que, por sua vez, é de responsabilidade do setor de saúde dos governos municipal, estadual e federal. Ainda falando sobre a coleta e análise de água, gostaríamos de enfatizar que a seleção dos pontos de coleta, a frequência, o número de amostras e os parâmetros a serem analisados para a vigilância da qualidade da água estão definidos no documento do Ministério da Saúde, Diretriz Nacional do Plano de Amostragem do Vigiágua, ou seja, da vigilância da qualidade da água para o consumo humano.
recomenda-se que essa coleta e, consequentemente, as análises laboratoriais sejam feitas a cada 6 meses, acompanhando a higienização do reservatório, ou sempre que necessário. E quanto à higienização do reservatório de água no lactário, nós temos a RDC 63 de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços de saúde. No artigo 39 dessa RDC, fica determinado que os serviços de saúde devem garantir a limpeza dos reservatórios a cada 6 meses e manter o registro dessa limpeza. Como a Gabi já mencionou anteriormente, a qualidade dessa água ela é importante não só para a preparação dos alimentos em si, mas também para a higienização das mãos dos manipuladores e para a higienização dos equipamentos e utensílios. Com relação, então, à higienização das mãos dos manipuladores, segundo uma pesquisa realizada por Salles e Goulart em diferentes hospitais, que tinha como objetivo analisar as condições higiênico-sanitárias e microbiológicas em lactários, foi notada uma contaminação por Escherichia coli e Staphylococcus aureus nas mãos dos manipuladores, o que mostra a importância da adoção de um procedimento adequado de higienização das mãos. E também, segundo o Manual de Lactários do International Life Sciences Institute do Brasil, publicado em 2017, os lactários devem possuir uma higiene ambiental de equipamentos e utensílios, garantindo que eles não venham a se tornar uma fonte de contaminação. Então, é essencial ter toda uma preocupação, por exemplo, com a higiene das mamadeiras e acessórios que vão ser oferecidos às crianças, para não trazer nenhum risco à saúde delas. Por isso, a gente escolheu abordar o POP de higienização e esterilização das mamadeiras e acessórios. Para elaborar esse POP, a gente imaginou então um hospital fictício e utilizamos 2 manuais específicos. Um é o Manual de Lactários da ILSI Brasil de 2017 e o outro é o Manual de Processos de Trabalho e Técnicas da Divisão de Nutrição e Dietética do HC da Unicamp, publicado em 2015. Quanto aos procedimentos para a higienização das mamadeiras, eu não vou mencionar aqui, porque a gente vai mostrar depois em um vídeo. Agora eu vou falar sobre as considerações finais. Então, a partir dos aspectos analisados, foi possível compreender o funcionamento das atividades realizadas no lactário, como o planejamento físico, o fluxograma, a elaboração do POP, o monitoramento e análise da qualidade de água e dos demais cuidados higiênicos sanitários exercidos de acordo com as legislações vigentes. O trabalho também nos proporcionou fazer uma reflexão sobre algumas estruturas e procedimentos padrões, como, por exemplo, o fluxograma direcionado de uma área suja para uma área limpa. Visto que cada lactário existe de uma forma única, que depende de uma série de fatores, como, por exemplo, o público-alvo, a verba destinada, os recursos humanos. Portanto, cabe destacar a importância do nutricionista ter conhecimento das legislações vigentes, mas também do ambiente que trabalha, a fim de trazer todas as adequações possíveis de acordo com a realidade vivida naquele local. Mas também é válido lembrar da importância dos demais trabalhadores envolvidos em todas as etapas produtivas de preparação das fórmulas infantis para garantir uma alimentação infantil adequada e segura para a saúde dos neonatos e também das crianças. Muito obrigada e fiquem com as nossas referências. Bem-vindas! Hoje vamos mostrar o passo a passo de como fazer a higienização das mamadeiras no lactário desse hospital. Mas primeiramente devemos ir no vestiário para a complementação do vestuário. E não se esqueça de lavar as mãos conforme o procedimento operacional padronizado de higienização das mãos, sendo que a instrução de trabalho para a higienização das mãos estará exposta nas paredes. Agora sim podemos partir para a higienização das mamadeiras. Passo 1. Separe a arruela e o bico das mamadeiras. Passo 2. Despreze o resto ingesta na cuba de higienização. Passo 3. Mergulhe as mamadeiras em água a 42 graus Celsius e sabão neutro por 15 minutos. Passo 4. Higienize as mamadeiras e acessórios utilizando água quente, sabão neutro e escova de cabo longo. Vire os bicos do avesso e higienize com escova própria. Passo 5.
Enxágue em água corrente. Passo 6. Embarque as mamadeiras em cestos vazados de inox e deixe escorrer. Passo 7. Embale as mamadeiras e acessórios em pacotes próprios, identificados com fita de autoclave. Passo 8. Envie os pacotes para o processo de autoclavagem. E pronto! Após a autoclavagem, as mamadeiras estão prontas para o invase.